Olá, salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional, do livro Universo e Desencanto. E vocês devem ter notado que o mundo anda modificando, a natureza, tudo se modificando. As crianças antigamente nasciam com os olhos fechados, hoje já nascem com os olhos abertos, são durinhas, com um mês já está tudo durinho, alegre. Então, tem alguma coisa acontecendo na natureza com isso tudo aí. E eu pediria ao Dr. Carlos Reis que desse uma explicação dentro da cultura racional. O que está acontecendo? É uma evolução no mundo? Hein, Dr. Carlos? É uma evolução? É verdade. Na cultura racional dos livros Universo e Desencanto, a gente aprende que a natureza mudou de fase em 1935. E quem começou a comandar a natureza após 1935 é a energia racional. O animal irracional é formado por duas energias apenas, a elétrica e a magnética. Os animais domésticos têm um pinguinho de energia elétrica. Os animais selvagens são pura energia magnética. E o animal racional, de origem racional, tem a energia racional na sua formação, na sua áurea, desde o início, antes da seleção do genoma. Então, a partir de 1935, a energia racional passou a participar ativamente da gestação dos seres humanos. E quanto mais passa o tempo dentro da fase racional, que é o terceiro milênio, mais energia racional na incubação das novas gerações. É por isso que a cada geração a humanidade está nascendo com uma nova mentalidade. É por isso que a mentalidade do povo hoje em dia é mais positivista. Todo mundo quer conhecer para crer, quer ver para crer, quer prova e comprovação. E aí está a cultura da nova fase, a cultura do terceiro milênio, cultura racional, que tem base lógica, provas e infinidades de comprovações. A nova humanidade do terceiro milênio está na categoria, na classe de aparelho racional. O desenvolvimento do raciocínio, ligando na energia racional, a energia extracósmica do nosso verdadeiro natural, está fazendo essa transformação dentro do corpo social da humanidade. Então, está começando a aparecer casos de crianças se comunicando com a mãe dentro da barriga. Parece assim, é subjetivo, parece místico, mas já é uma realidade, eu já conheço alguns casos. Mas vai acontecer num futuro próximo, as crianças nascendo sabendo falar. Vai ser um espanto no primeiro momento, as pessoas mais atrasadas vão dizer que é coisa do diabo, mas quando se tornar maioria estatisticamente normal, todo mundo vai aceitar e dizer que é um fato da natureza e a natureza é filha de Deus, então é uma evolução natural da natureza. Tudo isso comandado pela energia racional. Quem quer o conhecimento com base lógica sobre essas mudanças naturais da natureza, conheça, leia com atenção e carinho o livro Universo em Desencanto, que vai saber e vai conhecer o verdadeiro natural da natureza, desenvolvendo o seu próprio raciocínio. Eu queria aproveitar também, que você falou que os animais racionais, um pouco energia elétrica e magnética, e os irracionais, um pinguinho de elétrica e mais magnética. E quanto mais selvagem, tem mais energia magnética. A energia, vamos dizer, a cobra, por exemplo, o veneno da cobra seria o magnetismo dela, a força dela estaria ali. Como é mais ou menos isso, para o povo entender o que é o magnetismo? É exatamente isso, Oswaldo, com a diferença que o animal racional sempre teve essa centelha divina, essa partícula racional, porque a glândula pineal, que todos nós temos dentro da cabeça, por isso que a humanidade é filha legítima de Deus, porque nós temos a máquina do raciocínio, a glândula pineal, ela é um habitante do mundo racional, que está materializada em forma de máquina do raciocínio na glândula pineal, e essa energia racional já participa na formação da áurea do ser humano, e aí forma um corpo humano, essa máquina de matéria orgânica que é o corpo humano. Então os animais irracionais só entram a energia elétrica e magnética. E como você falou muito bem, os animais peçonhentos são pura energia magnética, né? E os animais irracionais, o Racional Superior nos ensina na sua obra Universo em Desencanto, os animais irracionais
foram formados para a gente aprender por comparação. Você deu o exemplo da cobra, e o povo fala intuitivamente que uma pessoa maldosa é igual uma cobra, porque ela fala víbora. E sai veneno. É uma víbora. A gente sabe que o veneno da cobra está numa glândula e tal, mas a pessoa, é comparativo, é educativo, a natureza fez isso. E agora com a cultura artificial, a natureza fez computador, para a gente aprender as máquinas que nós temos dentro da nossa cabeça, máquina do pensamento, máquina da imaginação, máquinas de lapidação, servem aqui para baixo, para a matéria, mas não servem para a gente se conhecer, muito menos para se ligar à eternidade em vida. Então, os irracionais são formados mesmo só por duas energias. Os domésticos têm um pinguinho de energia elétrica, por isso que um cavalo pode ser domesticado um pouco, cachorro, etc. E os selvagens são pura energia magnética. Os animais peçonhentos, pura energia magnética. Quanto mais avançada a fase racional, a natureza vai parar a produção desses animais peçonhentos, que são só de energia magnética, porque a fase vai predominar a áurea racional. Já está na natureza a humanidade que está atrasada com o conhecimento de si mesmo. Doutor Carlos, e quando um animal racional tem muita carga magnética, o que é que acontece? Ele fica um bicho infeitio de gente. Ele chega a ficar até um monstro, né? O pensamento está cada vez mais fraco, mais desequilibrado, porque a fase é de desenvolver o raciocínio. E a natureza não está mais desenvolvendo o pensamento, não está mais nem alimentando a máquina do pensamento dos pensadores. Toda máquina sem manutenção, o que acontece? Começa a falhar, começa a desequilibrar, e aí vem o desrespeito, vem a violência, vem até a monstruosidade naqueles que desenvolveram até pouco o seu pensamento, e aí seca o sentimento de humanidade e começa a cometer monstruosidades e nem se arrepende, não treme, não chora quando conta. É um monstro infeitio de gente, pura energia magnética, pura inconsciência. É muito difícil de recuperar isso. Mas não tem um jeito de recuperar uma pessoa com muita carga magnética? O que ela pode fazer para haver um equilíbrio dessas energias elétrica e magnética quando são demais? Não tem? Lendo o livro a pessoa adquire um equilíbrio? Oswaldo, textualmente o racional superior diz que tem os bons mais ou menos lapidados, são mais ligados à energia elétrica, querem se conhecer, é o animal racional, ele é animado a se conhecer. Os maus têm mais carga magnética, são bichos racionais, pensam mais na matéria, são atrasados, né? Mas tem os monstros, esses são pura energia magnética, é muito difícil a recuperação. É por isso até que, mesmo dentro do artifício, foram criadas armas de fogo, leis dentro do artifício, por conta desse atraso, brutalidade e rudez desproporcionais. Mas o mal tem recuperação, o monstro é difícil. Professor Porfírio, quer falar mais também sobre as crianças nascerão falando, e o Dr. Carlos já falou sobre isso, mas o professor Porfírio também quer acrescentar mais alguma coisa. O que eu gostaria de acrescentar neste sentido é que exatamente essa mudança de fase, a natureza vem preparando as crianças, e a gente está comprovando isso pelo fato de hoje nascer já com os olhos abertos, qualquer hora dessa com dentes, sorrindo e falando, né? Isso é uma evolução irreversível, a natureza está nos melhorando. O que ainda não está sendo compreendido muito bem pelo próprio ser humano, pelo sistema formal, é a educação dessas crianças. E aí é que nós queremos entrar e conversar um pouco sobre isso, porque a gente está vendo que as crianças que nascem hoje têm uma preparação absurdamente distinta das crianças que nasciam há 30, 40 anos. Na minha época, assim, que já vai algumas décadas nessa brincadeira. Você custou muito para abrir os olhos. Eu acho que eu levei uns 3 dias para abrir os olhos, se é que já os abri até. Bom, brincadeira. Mas era mais ou menos. Eu me lembro do meu irmão caçula, 6 anos mais novo, ele levou 3 dias para abrir os olhos, sim. Isso na década de 50. Hoje as crianças praticamente já são filma eu aqui, coisa e tal, essa coisa toda, essa geração muito mais avançada. Isso não somos nós que estamos inventando, nós não estamos falando com uma coisa que não existe. Existe. Não, e todo mundo comenta mesmo. Poxa, mas essa criança está durinha. Antigamente as crianças eram moles, pegavam no colo e a criança mole, e agora a criança está toda durinha. Todo mundo comenta isso, quem tem criança pequena sabe disso. A grande questão é exatamente como educar estas crianças, porque as gerações antigas é que não estão se adaptando no mesmo tempo.
né? A nossa geração, por exemplo, que nós vivíamos aí mais a década de 60, 70, a juventude naquela época ficou muito revoltada porque a geração antiga naquela época não tinha condições de acompanhar a nossa evolução. E hoje se tornou o feitiço contra o feiticeiro. A geração dos anos 60, 70 se tornou quadradona, né, em relação às crianças de hoje. E quem está no sistema formal educando estas crianças ainda está se baseando nos padrões antigos. Lamentavelmente, demora muito o ser humano a acompanhar a evolução da natureza. Isso é para patentear que a fase agora é racional e que as crianças que vão ter o contato com esta leitura do livro Universo em Desencanto, mesmo antes de aprender a ler, se já estão mais ou menos o casal, né, os pais, ou quem está educando a criança, já tem esse contato com o Universo em Desencanto, torna de uma educação uma fantástica, vamos dizer assim, o conhecimento ele flui para a criança com muito mais rapidez, ela vai aprender com muito mais naturalidade, uma criança que dará muito menos trabalho na escola, aí as escolas já vão acabar sendo modificadas, eu acredito até como professor de universidade, eu acredito que as escolas são mais modificadas não pelos professores que estão lá ensinando, mas sim pela própria matéria-prima que vai chegando, que a forma de aprender, eles é que manifestam, olha, nós não queremos mais aprender desse jeito aí não, porque nós não estamos entendendo nada, eu quero que vocês nos ensinem coisa diferente. E o que está faltando realmente nas escolas é o conceito fundamental do terceiro milênio, da fase do terceiro milênio, que é a cultura racional, para o desenvolvimento do raciocínio das crianças. Então é bom que a gente explique isso, se alguns professores, algumas pessoas, telespectadores, são da área de educação, que prestem bem atenção nisso, que a informação fundamental que está faltando para estas crianças do terceiro milênio é este detalhezinho bem simples, bem natural, que é o desenvolvimento do raciocínio. Desenvolver o raciocínio é se ligar à natureza, e se ligar à natureza é acompanhar a evolução que ela tem. E a evolução que a natureza está tendo, ela está tão acelerada que o nosso sistema educacional não vai dar conta. Até aprovar o projeto de como tem que ensinar o coisa e tal, já se tornou caduco, porque de um ano para o outro muda completamente. Está aí a informática para mostrar isso. Hoje eu vejo crianças que nunca viram o computador na frente, primeiro a olhar assim já sabe fazer tudo. Nós que já estamos na velha geração, a gente olha, vai para o curso, faz recuperação e não consegue entender. Sabem mexer no celular rapidinho, acha tudo, sabe programar tudo, muito isso rápido. Isso é para mostrar que a velocidade que as crianças têm de compreensão, de aprendizagem das coisas simples e objetivas está muito maior do que aquela que nós, na nossa geração, tivemos que encarar. Mas quem lê a cultura racional, estuda a cultura racional, ela encontra facilidade em todos os aspectos, em todos os sentidos, é muito fácil porque é simples, é natural, e a criança que puder ler e estudar este livro, ou puder até já começar a passar a mão no livro antes de aprender a alfabetização, ela vai ter um avanço, uma qualidade de ensino, uma aprendizagem de surpreender ainda muito mais que quem já é leitor, pais que já são estudantes e leitores desse livro. Quando as crianças começam a pegar no livro, mesmo sem aprender a ler, elas são uma rapidez, uma velocidade incrível, impressionante. Então, estamos falando de um objeto do terceiro milênio, a cultura racional. Objeto que eu digo, objetivo, é desenvolver o raciocínio. E as crianças já nascem mais ou menos com ele já quase pronto, porque a natureza avança, e nós que estamos um pouquinho para trás temos que nos educar cada vez mais, ou reeducar racionalmente. Se você assiste o nosso programa e gosta, ou se tem alguma pergunta a fazer, ou mandar alguma mensagem, acesse, mande um e-mail para nós. Obrigado pela audiência e até o próximo programa. Tchau, salve.